E nem precisa fazer portabilidade. CBN, Café com Política. Bruno Silva chegando com o Café com Política para trazer análise de alguns assuntos aqui da nossa região. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. Claro, os nossos queridos ouvintes CBN Campinas de toda a região. Bruno, amanhã o Parlamento da região metropolitana de Campinas se reúne em Montemor, com o Legislativo também de Montemor, para uma conversa com o médico Sérgio Bisogni, que é o presidente da rede Mário Gatti de Urgência e Emergência, né, do hospitalar também aqui de Campinas, mas por envolver o atendimento regional e diante, né, da superlotação que a gente vem acompanhando, definir as estratégias para esse melhor atendimento. Pois é, eu acho que esse é um ponto importante, né? O parlamento está se mobilizando para tentar trazer à tona os assuntos que envolvem toda a saúde na região. Tem inclusive dados ali já divulgados na página da Câmara Municipal de Campinas, né? Falando sobre os percentuais, estaria aí na casa dos 30%, né, de atendimentos pela região como um todo, ou seja, você tem um sistema de saúde, né, no Brasil, isso é sempre importante lembrar ao nosso ouvinte, que ele é um sistema de saúde nacional, então em tese em qualquer lugar do território você pode ser atendido, vamos dizer assim, e isso especificamente pensando na região metropolitana de Campinas, gera um intenso fluxo de pessoas, né, em busca ali da vaga, dos médicos, enfim, dos tratamentos e tudo mais. E aí é por isso que o parlamento está chamando a atenção, né, esse parlamento regional, né, que é uma outra unidade legislativa, vamos dizer assim, está chamando a atenção para você poder ter uma interligação ali, né? Ou seja, você criar estratégias que sejam estratégias compartilhadas entre os municípios de como tentar, de alguma forma, melhorar o atendimento da saúde, né, a partir dessa articulação com a Rede Mário Gatti. Então, acho que é importante, é um tema, sem dúvida, dos mais significativos, né? Tomara que, a partir dessa decisão, possam sair aí mais estratégias a fim de que a atuação dos parlamentos possa ser coordenada quanto à política de saúde, né, Sandra? Porque esse não é novidade para ninguém nessa altura do campeonato, que é o grande gargalo, né? É o grande desafio. É como conseguir ter saúde minimamente de qualidade, atendimento médico, diminuir fila de espera para cirurgia eletiva, fila de exame, tratamentos, que são tratamentos por vezes mais complexos, né? Então, como você articula isso tudo na rede para poder tentar destravar de alguma forma essas filas de espera e essa necessidade de atendimento para a população. Se não houver uma cooperação do ponto de vista legislativo também, às vezes as medidas levam mais tempo para serem tomadas, né? Porque você tentar tomar uma decisão isolada de uma demanda, que é uma demanda regional, então aí você tem problemas que se avolumam. Agora, se você consegue fazer uma tiragem ali, a partir de pontos que talvez possam até em termos legislativos serem realizados pelos parlamentos, talvez você tenha uma coordenação melhor da política como um todo, né? Então vamos ver qual será o resultado dessa reunião como um todo. E a gente tem uma outra questão para conversar aqui no café, Bruno, que é relativo àquele caso que a gente noticiou no começo da semana de uma criança que foi morta após ser espancada, uma criança de 8 anos em Vinhedo, pelo pai e pela madrasta que estão presos. O Conselho Tutelar disse que acompanhava o caso, mas ainda não tinha conseguido, né? Não tinha chegado a um estágio que conseguiria questionar, pedir que a guarda da criança não ficasse mais com o pai. E diante disso, né, muita gente está ali na bronca com o Conselho Tutelar, questionando se a atuação não foi falha, uma vez que a criança veio a óbito, e isso pode levar à abertura de uma CPI, né? A Câmara de Vinhedo está propondo uma CPI para investigar a atuação do Conselho Tutelar. Você acha que isso pode ser um caminho interessante para verificar o que aconteceu nesse caso, se esse é realmente o papel da Câmara ou se seria de outros órgãos, não sei se o Ministério Público, outros órgãos para verificar isso? Eu acho que nesse caso, né, Guilherme, é uma preocupação que chegou para o Poder Legislativo em Vinhedo, que é uma preocupação da população em ter respostas para a situação, né? Então, acho que esse é o ponto. E aí o parlamento olha para a situação e fala o que nós podemos fazer, sobre para onde nós podemos olhar. E aí o parlamento olha para dentro do sistema que, em tese, protege a criança e o adolescente, que eu digo em tese, porque nesse caso, ao que tudo indica, pode ter havido falhas, tá? Vamos deixar sempre nessa condição, pode ter havido falhas.
E aí, o que eles acabam propondo aí em termos legislativos? A abertura de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, que vai trazer, sem dúvida, os conselheiros, entender qual foi o papel, se o conselho tutelar acolheu, se fez vista grossa, se não fez, se foi incisivo na sua atuação, se tentou articular dentro daquilo que era possível ser feito para proteger, para proteger a integridade da criança, né, garantir os seus direitos. Então, acho que assim, é do jogo político, né, Guilherme? É do jogo político, porque, na verdade, nós temos o conselho tutelar que tem que justamente zelar por esse direito aí da criança e do adolescente como um todo. Então, se houve qualquer tipo de falha, o legislativo também quer achar os responsáveis, porque a sociedade também pressiona os representantes para que isso aconteça. Paralelo a isso, a justiça vai fazer as suas investigações, os órgãos responsáveis vão fazer as suas investigações. Mas é importante, sim, ouvir as figuras do Conselho Tutelar, porque se já era um problema que estava sobre a mesa, né, quais os encaminhamentos foram dados, né? Acho que também não se trata necessariamente, para usar uma expressão popular, de tentar achar um boi de piranha, por exemplo, né? Não é essa... não, se for descambar para isso, aí obviamente está desvirtuando o objetivo. Acho que o objetivo é identificar se houve falhas, para que essas falhas futuramente também não venham a ocorrer. E aí, é claro, se alguém eventualmente for responsável direto, que seja responsabilidade dentro daquilo que a legislação prevê, né? Minha dúvida é em relação ao papel da Câmara nisso. Ela tem algum poder para intervir de alguma maneira no Conselho Tutelar, pedir que alguém saia, pedir alguma mudança, ou seria mais uma CPI para expositiva, né, para trazer à tona informações, essa discussão, informações ali internas do Conselho? É até para poder instruir futuramente investigações judiciais, né? Vamos lembrar que o papel de uma CPI, acima de tudo, é gerar um relatório. E ao término desse relatório, ela não vai condenar ninguém, né? Vamos dizer assim. Mas ela pode propor quebra de sigilos telemáticos, uma série de outras situações aí, para poder fazer o levantamento de informações. É legítimo por parte da Câmara fazer a investigação, em que sentido? No sentido de que se trata de um conselho, né, de um órgão público que precisa prestar um determinado serviço que está situado dentro do município. Então a Câmara tem possibilidade de deliberar sobre esse assunto e, portanto, fazer a sua investigação. Agora, o que ela vai fazer lá no final? Se os trabalhos chegarem até o final, ela elabora um parecer e, a partir desse parecer, faz-se o encaminhamento para as instâncias judiciais poderem dar prosseguimento, né? Você tem, inclusive, a possibilidade de criar um relatório mais robusto. Aí vai depender da vontade política, vai depender dos fatos investigados, de para onde a coisa vai caminhando. Insisto, se for pura e simplesmente, né, para fazer uma abertura, para tentar se gerar esse boi de piranha ou alguém e politicamente tentar lucrar em cima disso, aí a Câmara vai estar pura e simplesmente atuando contra o interesse público, né? Agora, se for para realmente fazer a investigação e ver o que pode ser melhor, a fim de que casos como esse, infelizmente, não se repitam, aí eu acho que é importante, porque pode trazer, inclusive, sugestões de melhorias institucionais, né, Guilherme? Que acho que é o ponto que importaria para a sociedade como um todo, né? Ô Bruno, querendo também aí trazer uma outra informação de pressão em relação à qualidade e à segurança no atendimento de saúde, hoje está acontecendo já um protesto de servidores da Unidade Básica de Saúde São José, aqui em Campinas. Esse protesto é porque ali tem ocorrido alguns atos de violência contra os trabalhadores da saúde, além também de crimes, né, de furto, de assaltos, e aí eles estão bastante incomodados com essa situação, alguns aderindo a até uma paralisação parcial ali do atendimento, para chamar a atenção do poder público para esse cenário. Do jogo também, né, Sandra? Do jogo, se você tem condições que não são satisfatórias e os canais de interlocução eles não estão sendo suficientes para poder resolver o problema, é completamente do jogo aí por parte dos servidores, né? Chamar um dia de paralisação, fazer algo para tentar chamar a atenção do poder público, da mídia, de todos os envolvidos, da sociedade como um todo, a fim de que você possa ter minimamente a sua pauta aí atendida, reivindicada ou ser um pouco mais ouvido, né? E você vê, não é só nesse fronte que a gente vem acompanhando no Brasil uma série de greves, de mobilizações, né? A gente tem no campo da educação também muitos servidores chamando atenção sobre isso no caso federal, né? Muitas universidades paralisadas também a nível federal, solicitando aí melhorias nas condições de salário, enfim, uma série de outras coisas. Então, para onde a gente olhar, está pululando, né, situações como essa. E detalhe, vamos lembrar também que os servidores de outras categorias profissionais agem politicamente orientados também, né? Então, é ano eleitoral, é ano de visibilidade, é um momento no qual as pessoas estão prestando mais atenção às demandas também, e é por isso que você projeta tudo isso para dentro do cenário político, né? Então, tomara que possa ser ouvido, tomara que uma negociação se abra, se ela ainda não for satisfatória, e a partir daí você consiga chegar, né, num ponto de consenso aí que seja
bom, né? Principalmente para os servidores como um todo. Né? E não comprometer o atendimento à população também, né? Esse é um ponto fundamental. Até porque mesmo em situação de paralisação como essa, você tem que manter o mínimo de funcionamento, você tem que manter ali a unidade, né? Sob pena de depois ser punido com o rigor da lei também. É até por isso que a gente reforça aí, porque segundo a prefeitura, não é uma paralisação total. Tem funcionários lá trabalhando que não aderiram a esse movimento. Então, é um ato que eles fazem realmente para chamar essa atenção e deve se estender até a 1h da tarde, então, nessa unidade básica de saúde São José. Bruno, obrigada pela análise de tudo isso. Imagina, eu que agradeço, viu, Sandra? Abração para você, abraço para o Guilherme, abraço para os nossos queridos ouvintes. Amanhã a gente volta com mais um cafezinho aqui, né, no Café com Política. Valeu. Até mais.